Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou ministro do Novo Testamento, cooperador de Deus, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado acerca de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange a Escritura que as rege, visto que em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nestes últimos dias, o Altíssimo fala por seu Filho amado, a sua igreja, e continua a falar depois que subiu aos céus por meio de seus santos apóstolos, visto que em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, seus apóstolos. Amém? Neste vídeo em especial refletiremos ainda sobre o seguinte tema: apesar de a anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, porque os apóstolos de Cristo e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos daquela anterior escritura. Amém? Graças a Deus. O santo apóstolo Paulo certa vez escreveu que aquele que ensina, dedique-se ao ensino. O escritor da Epístola aos Hebreus, por outro lado, disse que aquele que é ensinado não deve ser tardio para ouvir ou negligente para ouvir. Por isso, aleluia, com todo zelo e dedicação, temos investigado, à luz do livro de Atos dos Apóstolos, o ato apostólico de pregar. Convém lembrar que pregar é uma palavra, que indicação é um verbo. Sendo assim, os Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, é um livro muito recomendável para nós lá constatarmos as ações apostólicas durante suas vidas e ministérios, as ações da própria igreja primitiva. E lá é possível conferir como os apóstolos pregavam e o que eles pregavam e para quem eles pregavam. Sim, para entendermos por que os apóstolos ou demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior aliança, apesar de ela ter sido anulada,
para entendermos isso, antes precisamos perceber para quem eles pregaram tais textos e para que o fizeram. E para tanto, para termos essa percepção e compreensão, aleluia, nós temos investigado pregação após pregação do livro de Atos dos Apóstolos. E neste vídeo continuaremos a fazer e verificaremos a 12ª pregação constante do livro de Atos dos Apóstolos, a qual consta em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 25 ao 48. Trata-se da pregação de São Pedro para o centurião Cornélio, seus amigos e familiares. E diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 25 ao 48. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, vós sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio. Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo, aleluia, o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Atenção, vai começar a pregação. E é a mesma pregação que São Pedro fez aos israelitas. Mas nós perceberemos alguma distinção. Atenção. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Atenção, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pregação de São Pedro, que ele destaca que ele fizera aos judeus, qual seja da obra de Cristo, dos feitos de Cristo, destaque total à pessoa, à vida, à obra de Jesus Cristo. Esta é a mensagem que São Pedro está dizendo que ele levou aos judeus e que agora Cornélio, seus amigos e familiares estão podendo ouvir a mensagem de Cristo, de quem era Cristo, dos seus feitos e de seus ensinos. Prossigamos. Verso 39. Atenção. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez. O destaque nas obras de Cristo. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro.
testemunha acerca da morte de Cristo. O mesmo São Pedro que se apresenta como testemunha dos feitos de Cristo, agora se apresenta como testemunha, aleluia, glória a Deus, da morte de Cristo. Atenção, glória a Deus nas maiores alturas. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifestado, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. O mesmo São Pedro que se apresentou como testemunha dos feitos milagrosos de Cristo, aleluia, contra as enfermidades e demônios. O mesmo São Pedro que se apresentou como testemunha da morte de Cristo, agora se apresenta como testemunha da ressurreição do Salvador. Atenção, verso 42. E nos mandou pregar ao povo, que ele mandou pregar ao povo. Olha o testemunho de São Pedro acerca do que o Senhor determinou, mandou, incumbiu que eles pregassem. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Aleluia. Cristo disse aos apóstolos, vão dizer que um dia aquele que morreu e ressuscitou vai voltar para exercer juízo sobre toda a humanidade. No verso 43, de Cristo, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Esses profetas, aleluia, são os próprios apóstolos, porque lá em Lucas, já nós vamos ler, capítulo 24, verso 44 a 48, quando Cristo ressuscita, é exatamente essa ordem que ele dá a seus apóstolos, ensinar aos judeus e não judeus que em seu nome há remissão de pecados. É o status profético de que goza os apóstolos, que é destacado aqui, aleluia, dele todos os profetas, todos os apóstolos dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Pregação que destaca o perdão de pecados, desde que o ouvinte, ouvindo o Evangelho, ouvindo acerca do nome, vida e obra de Cristo, se arrependa dos seus pecados, se converta a Cristo, receba a palavra do Mestre. Esse tem a garantia da justiça por meio da fé. Aleluia. Verso 44 diz, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado acerca de novos vídeos. Agora, na Nova Aliança, depois da morte e ressurreição do Salvador, a mensagem apostólica iniciada pelos apóstolos e que deve ser prosseguida pela sua igreja, a Igreja de Cristo, fundada nos ensinos apostólicos, é uma mensagem que destaca os feitos de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. É a palavra que destaca que aquele que morreu e ressuscitou um dia vai voltar para julgar todos os homens de todos os tempos. Aleluia! Agora a palavra de Deus
é a palavra apostólica. Glória a Deus nas maiores alturas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque agora anunciamos o evangelho da graça de Deus, que estende a todos os homens o chamado arrependimento e ao perdão de pecados. Amados, São Pedro não citou a Cornélio e seus amigos e familiares um texto da anterior aliança. Reparou? Porque aquele povo não esperava nas promessas. Quando muito, aquele homem era um homem dedicado à oração. Mas eles não esperavam nas promessas. Mais um texto que só assevera, confirma, ratifica que a estratégia apostólica de citar texto da anterior aliança só era utilizada quando em pregação a judeus ou a gentios tementes, seguidores da lei, chamados de piedosos ou prosélitos. Quando se pregava o evangelho para gentios, a preocupação apostólica era simplesmente fazer a pregação da fé, do perdão de pecados a partir do arrependimento e da fé em Cristo. Aleluia! Em Lucas capítulo 24, no verso 44 ao 48, olha o que diz. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Atenção agora, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, testemunhas de que a lei, os salmos e profetas, tudo se cumpriu, testemunhas da morte e ressurreição de Cristo, testemunhas do perdão de pecados a partir da fé na pregação e no arrependimento. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu profeta, seu mediador, sua religião, suas obras religiosas, seus preceitos, com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus. Venha confiar apenas em Cristo, no seu Evangelho, porque a graça de Cristo é o que nos basta, em nome de Jesus. Amém?